Uma novela com personagens evangélicos reacende uma antiga polêmica sobre o preconceito religioso no Brasil. Neste fim de semana, uma das principais revistas do país mostrou a reação às cenas de uma novela em que os evangélicos são retratados como fanáticos. O título da reportagem é Fogueira Santa. A revista Veja comenta os capítulos da novela Duas Caras da TV Globo exibidos esta semana. Personagens evangélicos praticam atos de intolerância, preconceito e violência. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra! A confusão foi protagonizada pela personagem Edivânia, uma evangélica fanática e desequilibrada que não aceita um triângulo amoroso envolvendo um homossexual, uma ex-drogada e um garçom. Nós vamos tirar o demônio desse teu corpo sujo pelo pecado! E vai ser debaixo de pau e pedra! A serpente... As cenas levadas ao ar foram consideradas chocantes. Meu Deus, a Tânia tá grávida! Grávida do demo, irmão! O Diogo é traiçoeiro, irmão! Ele vai tomar a glória de uma criança inocente! Visivelmente perturbada, Edivânia invade a casa onde moram os três personagens. A serpente amaldiçoada! Ele escapou outra vez! A reportagem diz que antes mesmo das cenas da semana passada, blogs religiosos, que são páginas na internet, já criticavam a representação dos evangélicos em Duas Caras. Depois da exibição, o serviço de atendimento ao espectador da Globo registrou várias reclamações de fiéis. Mas isso, diz a revista, não impediu a novela de pôr mais lenha na fogueira no capítulo seguinte. Depois de escapar da turma de Edivânia, Dália deu à luz no meio do mato. Nossa Senhora, salve esta criança, rogou como uma boa católica. Líderes evangélicos consideraram as cenas uma agressão. Eu acredito que se trata de uma aberração contra aquilo que nós chamamos de o estereótipo do povo evangélico. Não tem nada a ver com aquilo que o evangélico é na sua essência. O evangélico é pacífico, não é dado à discriminação, é ensinado a perdoar, a amar até os seus inimigos. Não existe aquilo que aconteceu, é uma mentira. Ainda que novela seja uma mentira, ali está mais evidenciada a mentira do que é o comportamento de uma camada tão significativa da sociedade. Mais de 35% da população hoje é evangélica no Brasil. Até representantes de outras religiões reagiram, como o vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo. O nazismo usou muito disso, de estereotipar personagens, estereotipar judeus. Então, eu acredito que é muito perigoso esse tipo de coisa. Você não pode generalizar um personagem por uma sociedade como um todo. A reportagem da revista diz que o autor da novela criou dois do bem e outra de crentes do mal. E faz uma revelação surpreendente. A atriz do papel de Edivânia, Suzana Ribeiro, recebeu uma orientação do diretor Wolf Maia. Abre aspas. Antes de mais nada, eu deveria parecer louca. Quem não quiser ver o fogo do inferno, irmãos, que me sigam! Para com isso! Michelson Borges é jornalista e fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele mantém uma página na internet em que discute religião, ciência e comunicação. A novela parece que tenta realmente apresentar assim, um evangélico fundamentalista, um evangélico fanático, coisa que eu nunca vi, confesso a você, nunca vi nessas minhas pesquisas, nessa minha andança pelo meio evangélico. É realmente uma deturpação tremenda do que vem a ser um cristão, um evangélico, um crente. Nós sabemos que os atores, quando têm que interpretar um personagem ou viver uma situação, uma época, eles pesquisam para poder fazer isso de forma mais correta, mais de acordo com a realidade. Por que então que os autores das novelas não fazem o mesmo, né? O advogado Cássio Ferreira Neto é especialista em direito constitucional. Ele viu as imagens. Para ele, o autor feriu um direito básico garantido pela Constituição. O artigo 5º da Constituição dá a todos nós, de forma
individual e coletiva a prerrogativa da livre expressão do pensamento, da opção pela religião, da opção sexual. E a partir do momento que você cria uma cena em que esses três itens que são extremamente resguardados pela Constituição vêm à tona e são agredidos, você aí infringe a Constituição. Porque na imagem passada e a que vai ficar talvez na cabeça do telespectador é que aquela situação retrata o pensamento, a fé do evangélico. E isso não é verdade. O autor da novela, Aguinaldo Silva, comentou o caso numa página que ele mantém na internet. Aguinaldo diz que é católico, mas que entregou a vida aos evangélicos. O autor diz: um pequeno grupo deles é que cuida de mim, do meu gato Tadeu e de tudo que está relacionado com o meu bem-estar e o bom funcionamento da minha casa. Aguinaldo Silva tentou justificar as cenas. Eu queria mostrar que não há igrejas melhores nem piores, diz ele, mas que são péssimas quaisquer formas de fanatismo ou de preconceito. Edivânia liderou sim, mas no grupo ensandecido havia representantes de todas as religiões. Não é o que mostram as cenas da novela. No momento em que Edivânia invade a casa, é possível ver apenas personagens que, através das roupas, gestos e falas, lembram apenas alguns grupos evangélicos. Jane Marques é doutora em Ciências da Comunicação pela USP, a Universidade de São Paulo, e especialista em telenovelas. Ela lembra que as novelas têm grande influência sobre as pessoas. A telenovela é coisa séria. Então, às vezes, um personagem, uma cena, pode causar muita polêmica. Tem que se tomar muito cuidado, porque a telenovela acaba inspirando e transmitindo valores, transmitindo muito da percepção que o próprio público tem. No fundo, as personagens não são criadas ao acaso. Essa não foi a primeira vez que a TV Globo usou personagens polêmicos para ridicularizar os evangélicos. Em 1995, a minissérie Decadência contou a história de um pastor corrupto que fazia de tudo para enriquecer às custas dos fiéis. Numa cena de sexo, aparece a Bíblia. Leonildo Silveira Campos é integrante da Igreja Presbiteriana e professor da Ciência da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Segundo ele, as cenas da novela refletem uma luta que acontece hoje em todo o Brasil no campo religioso. Nós temos, por um lado, um desejo dos evangélicos de trabalhar pelo seu próprio crescimento, mas, por outro lado, esse crescimento, na medida que ele vai se tornando visível, principalmente na mídia, ele é barrado por tentativas do lado de lá que acham que estereotipando, apresentando imagens negativas, pode barrar esse crescimento dos evangélicos. Em resposta aos evangélicos, a direção da TV Globo emitiu uma nota oficial onde diz o seguinte: a novela Duas Caras pretende justamente questionar o preconceito. Logo, é um preconceito querer classificar como evangélica uma personagem que é, na verdade, antes de mais nada, uma desequilibrada. Eu me sinto agredido, sim. Eu me sinto agredido porque, de repente, as pessoas, nos conhecendo, vão dizer: eu não vou numa igreja evangélica. Os crentes são assim? Os crentes agem desta forma? Na novela, uma cena em particular agrediu pra valer os evangélicos. É quando Edivânia aparece na sacada e demonstra satisfação ao ver que os dois rapazes seriam linchados. Eu acho que é nesses casos, ou são nesses casos, enfim, que o Ministério Público deve sim agir para coibir esse tipo de deturpação. Qual deturpação? Da livre escolha do indivíduo pela religião, da livre escolha do indivíduo pela opção sexual e da livre manifestação do pensamento, vírgula, desde que não venha, e aí eu reforço mais uma vez, agredir, denegrir, ridicularizar ou, de certa forma, estereotipar o comportamento
havia um indivíduo e uma coletividade.